A paz do Senhor, igreja. Amém. Irmãos, eu confesso para vocês que eu fiquei um pouquinho nervoso. Por quê? A última pessoa que pregou aqui foi o apóstolo Paulo Canuto. Vê se pode uma coisa dessa. E eu fiquei nervoso. E eu falei assim: Senhor Deus, um homem com conhecimento, um homem com uma unção tão poderosa, e o Senhor me dá a oportunidade para pregar depois dele. E aí eu comecei a perguntar para Deus por que ele estava fazendo isso comigo. E eu não poderia começar essa mensagem sem dizer os grandes feitos que o Senhor tem realizado na minha vida. É um privilégio estar aqui nesse lugar hoje. Depois de uma pessoa tão poderosa, eu encarei isso como uma oportunidade e como um privilégio para que o inimigo não pudesse retirar de mim aquilo que Deus me chamou para ser. E o engraçado é que no decorrer do culto, eu cheguei ali no louvor e o Senhor começou a me lembrar de coisas. O Senhor me lembrou do dia em que eu fui batizado. E de repente, com os olhos fechados ali, eu me peguei naquele dia em que eu estava me batizando, descendo sobre as águas. Naquele dia eu jejuei por 12 horas. E eu imaginava que na hora em que eu descesse nas águas e que eu me levantasse, antes de eu me levantar, no meio em que eu estava ali afundado, eu imaginava em que Deus iria me levar para um outro lugar, em uma outra dimensão. Só que naquele dia não aconteceu nada. Não aconteceu nadinha de nada. É engraçado. Mas o mais importante é que, embora meus olhos, ou minha mente, ou meu coração, ou minha alma não tenha visto nada, naquele dia aconteceu uma coisa assim. Naquele dia o Senhor assinou com a caneta que eu pertencia a Ele, que havia projetos para mim. E o Senhor começou a falar essas coisas aí no meu coração. E eu falei: Senhor, eu quero uma confirmação desse negócio. Aí eu tive que chorar. Porque a primeira vez que eu subi num altar, para poder, uma oportunidade que eu ganhei, alguém tem coragem de chutar qual livro que eu li, qual palavra que eu li? Salmo 23. Eu estava ali no canto, eu falei: Senhor, mas eu quero mais. Aí o Douglas falou que estava ali meditando e Deus mandou ele ler o Salmo 23. O que eu quero que você entenda? Eu quero que você entenda que o que você faz para Deus, pode ser que na hora você não veja, mas um movimento aconteceu. E deixa eu te falar uma coisa: Deus é fiel para cumprir. Não tem ato de fé nenhum que Deus deixa de responder, pastor. Se há sinceridade, se há pureza, se verdadeiramente o seu coração está aberto para o Senhor, deixa eu te dizer uma coisa que pode demorar 10 anos, pode demorar 15 anos, vai acontecer, e eu sou a prova disso aqui hoje. Amém. Vamos ler livro de João, capítulo 21. Amados, o Senhor faz. Eu não quero saber e nem me importa o que você fez. Se você tiver chamado a atenção dEle, se tiver pureza naquilo que você fez, vai acontecer. Não sou eu que estou profetizando, o nosso Deus é fiel. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade. E agradeço também ao meu pastor. O Senhor tem confiado demais em mim. Muito obrigado. Deus te abençoe. Irmãos, João 21, capítulo, a partir do versículo 15. João, capítulo 21, a partir do 15. Todos encontraram? Amém. Lemos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão,
filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe a segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe Pedro: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: apacenta as minhas ovelhas. E disse pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por ter dito pela terceira vez: amas-me. E disse o Senhor, e disse-lhe Pedro: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te amo. E Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Podeis assentar. Irmãos, quando eu estava meditando nessa palavra, eu falei com o Senhor assim: Senhor, me dá uma mensagem para este dia. Porque como vim pregar, a minha preocupação era como vim pregar depois de alguém tão cheio de conhecimento, de como vim pregar depois de alguém com tanta unção, com tanto conhecimento, com tanto testemunho. O que eu vou falar para aquele povo que durante 15 dias se alimentou de algo tremendo? O que eu vou falar para um povo que se alimentou de coisas sobrenaturais? E o Senhor me deu uma palavra muito poderosa. E o título dessa mensagem é: Vivendo o Novo Tempo. Todo mundo sabe o que aconteceu aqui nos últimos 15 dias. Foi o aniversário de 21 anos da igreja. Nós passamos para uma outra dimensão. Nós passamos para um outro patamar. Nós estamos agora em uma outra dimensão. Abriu-se uma porta para que nós pudéssemos entrar e viver e gozar de um gozo diferente do qual nós havíamos passado anteriormente. Então, eu comecei a orar em cima disso. Eu falei: Senhor, qual é a mensagem, aquilo que eu vou fazer, ou aquilo que eu vou ser usado para fazer com que a igreja continue nesse mesmo sentido, para fazer que a igreja continue no mesmo caminho, e para que eu não possa sair daquela situação de que eu fale algo de mim mesmo. E eu comecei a me preocupar às vezes com isso, porque às vezes não vinha nada na minha cabeça. E de repente o Espírito Santo falou assim: pode ser que Paulo Canuto tenha até mais conhecimento que você e mais unção, mas o Deus de Paulo Canuto é o seu Deus também. E eu comecei a ficar mais tranquilo a respeito disso, e comecei a entrar no Espírito, com o Espírito Santo ali. E o Espírito Santo falou comigo assim: pense numa locomotiva. E eu falei assim: uma locomotiva? Como assim? O que tem a ver uma locomotiva com um novo tempo na igreja? Mas é que a gente, às vezes, eu quero dar esse conselho para você. Às vezes o Espírito de Deus te dá uma palavra só, anota ela, em algum momento ela se encaixa. E eu falei: locomotiva, eu anotei esse negócio, eu falei: o que tem a ver? Comecei a perguntar: Espírito Santo, o que tem a ver a locomotiva com o tempo que a igreja vive? E o Espírito Santo começou a pregar para mim, falar comigo assim: aqui é a locomotiva, pense nela. Eu falei: sim, locomotiva, o trem. Pense em como ela é forte. Pensa em como ela anda. E eu comecei a imaginar a locomotiva andando. E aí o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração: a locomotiva, ela vai andando. E o engraçado é que ela não arranca como um carro potente. Ela não arranca como uma moto que é forte. E muitas vezes, pastor, nós temos que tomar cuidado, porque nós aceleramos demais. Nós saímos às vezes pelo momento em que nós estamos passando, na empolgação, e deixamos a alma passar na nossa frente. A alma, ela domina as ações do Espírito. E aí é onde às vezes nós nos decepcionamos. E aí é onde às vezes nós nos machucamos. E aí eu comecei a buscar isso, comecei a ouvir a voz do Espírito Santo, e o Espírito Santo começou a falar comigo: o carro acelera muito rápido.
A moto acelera muito rápido, mas o trem demora para poder pegar. Ele vai devagar para pegar. Para ele começar, para o trem atingir a velocidade em que ele vai viajar por um longo tempo, é necessário muita manobra, muito impulso. É uma força muito grande, mas porém ela começa devagar. Mas o interessante é que quando o Espírito Santo foi falando isso comigo, eu falei, sim, imaginei. Ele falava assim, agora imagina, depois que ela arrancou, ela vai. Aí eu falei, sim, ela está agora, a locomotiva está agora numa velocidade que é para a velocidade, para ela estabilizar e viajar por um longo período de tempo naquela velocidade. Eu falei, sim, Espírito Santo. Aí ele falou assim, agora entra na frente da locomotiva e tenta parar ela. Se você parar a locomotiva com as mãos, meu amado, você é o Superman, porque não tem como, é só no filme. Para parar um trem em movimento, é necessário um cronograma de freio. E aí eu comecei a imaginar essas coisas, o Espírito Santo, eu falei, sim, Espírito Santo, me explica isso. Ele falou, quando o trem começa a andar e pega velocidade, você não é capaz de parar o trem. E aí eu entro na mensagem, porque o Espírito falava assim, assim está a igreja Bethesda. A igreja Bethesda está forte como um trem. Ela vai andando de uma velocidade sem ter como parar. Esse é o momento em que nós estamos. É o momento em que nós estamos fortes com Deus. E é o momento em que estamos numa força que só tem uma pessoa capaz de parar. Quem controla a locomotiva. Mas o que é que tem a ver? O que é que tem a ver o momento da igreja com Pedro? O que é que tem a ver a força da locomotiva com você? O Espírito Santo está falando no meu coração é que a empolgação atrapalha o mover do Espírito. Você tem que ter discernimento para você pegar esse trem na estação certa e descer na estação certa para pegar o outro. Um trem em movimento, você não pula dele. Você não tem como você parar ele. Somente quem controla tem como parar. E queira você ou não, até para parar demora. Há um processo. Você está respeitando esse processo? Essa é a pergunta do Espírito Santo para você, porque nós estamos diante de um momento novo, pastor. Um momento diferente, um momento de poder. E eu falei com o Espírito Santo, eu falei, Senhor, eu vou profetizar porque eu sei que vai acontecer por causa do momento. Eu falei com o Senhor, eu vou pregar com autoridade, porque eu sei que o momento é bom e é propício a isso. Mas porém, amados, é necessário discernimento para todas essas coisas. E você não pode ultrapassar a barreira da vontade de Deus. Você estando no momento poderoso ou não, existe uma barreira em que Deus fala, não vai até ali. Você não pode sair por aí desgovernadamente, porque estamos no momento bom. E também é necessário tomar cuidado, porque Pedro, eu quero entrar aqui na mensagem que eu li. Pedro, ele já começa a vida dele como se fosse uma locomotiva. Pedro, no livro de Lucas, capítulo 5, versículo do 1 ao 11, a Bíblia vai dizer do grande dia de Pedro. Ele viu seu barco quase se afundar de peixe depois de ter pescado a noite inteira e não ter pego nada. Ou seja, a vida começou com Pedro, o ministério de Pedro começou numa loucura. De repente ele sai para pescar. De repente Pedro, ele está numa situação, ele vai pescar e ele não pega nada. Quantos aqui já foi pescar? Levanta a mão aqui. Eu sou filho de pescador.
O meu pai me ensinou a pescar desde pequeno. Quando eu estava sem dinheiro na minha cidade, meu pai falava assim, ó, você está sem dinheiro? Tá, então vem comigo que eu vou te ensinar a ganhar dinheiro. Eu ia pescar com meu pai, ele ligava para os contatos dele, lá da pescaria mesmo ele já vendia os peixes, eu nunca andava sem dinheiro. Eu desconheço o tempo que eu fiquei sem dinheiro. Sempre tinha um dinheirinho no bolso. Mas quando você vai pescar e não pega nada, quando você chega para pescar, quem pesca aqui sabe, quando você chega para pescar e está ruim de peixe, você não pega nada, e não tem nada e nem ninguém que faz você pegar. Os peixes não saíram. E Pedro estava diante dessa situação. E de repente, depois de ter tentado pescar algum peixe a noite inteira, de repente ele chega e o Senhor inunda o barco dele de peixe. Pedro, ele cresce e ele vira uma locomotiva. Ele sai dali e começa a seguir a Jesus. Ele começa, e só no capítulo 5, ele já vê leproso ser limpo, só no capítulo 5, eu não sei se isso foi no mesmo dia, mas eu quero crer que sim, porque no capítulo está muito perto, a partir dali, ele já sai com Jesus, ele já vê Jesus purificar um leproso, ele já começa a ver milagres, ele já começa a ver situações, ele se empolga com isso. Observa que Pedro ele empolgou com aquilo. Pedro, ele viu tanto milagre, irmão. E eu tenho certeza que ele viu mais do que eu e você. Mas ele não pediu discernimento nenhum, em momento nenhum. Quem pode glorificar o nome do Senhor? Quem está entendendo a mensagem? A Bíblia vai dizer, só no capítulo 5, ele viu o barco dele ser inundado de peixe, ele viu um leproso ser purificado, só porque Jesus disse, eu quero ser limpo, só isso. Ele viu um paralítico se levantar e carregar sua maca, só na metade do capítulo 5. Ele já viu 3 milagres que fazia eu e você sair daqui voando, com a certeza de que Deus estava conosco. Só até aí. 3. E talvez você vai dizer assim, Pedro não se esforçava. Porque tem muita gente que olha para Pedro e as pessoas elas figuram muito a figura de Pedro na decepção de quando ele tentou andar sobre as águas e afundou. E você vê muitas mensagens de pessoas pregando sobre isso, e não há nada de errado nisso, porque a mensagem é a palavra de Deus. E ele tentou mesmo, e ele andou um pouco e depois afundou, e é isso que aconteceu. Mas Deus me deu uma revelação sobre isso. Pedro, ele se esforçava tanto, e ele era corajoso. Em meio a todo esse turbilhão, uma coisa ele tinha de qualidade, que era coragem. Ele no barco, tempestade, todo mundo com medo, de repente Jesus se apresenta andando sobre as águas. Mateus capítulo 14, versículo 28 e 29. E ele diz assim: Senhor, disse Pedro, se és tu, me manda ir ao teu encontro por sobre as águas. E a Bíblia diz assim, que Jesus disse assim, venha. Respondeu Jesus. Então saiu Pedro do barco, andou sobre as águas e foi à direção de Jesus. Se isso não é esforço da parte dele, irmão. Imagina uma tempestade, imagina um trovão, vento, ondas, e o cara sai do barco. E detalhe, ele não tinha certeza se era Jesus. Ele falou, se é o Senhor, me manda ir contigo. Não tinha certeza.
Ele era tão corajoso que ele foi, mesmo assim. E por que eu estou falando isso? Onde é que eu quero chegar? O momento da igreja é novo. Aquele momento na vida de Pedro era inédito, era um fato novo. Não tinha milagres daquela magnitude. Não tinha. Me fala se Jesus manifestado, presta atenção, igreja, nós estamos diante de um momento novo, sim ou não? O momento é novo, sim ou não, Titonho? O momento é novo. Agora presta atenção comigo. Jesus na terra, realizando milagre, é novo ou não? É novo, irmão Júnior, é novo. Jesus na terra é algo inédito, Douglas. Só que Pedro ainda era o Pedro velho. Andando com Jesus, o fato novo, Pedro ainda era o Pedro velho. Nós estamos diante de um fato novo e o Senhor me manda te perguntar: você também é novo ou você ainda está velho? A pergunta do Espírito Santo para você. Porque o Espírito Santo falou comigo assim: John, você precisa estar novo como o momento da igreja é novo. Se é que você quer pular para uma outra magnitude, se é que você quer pular para um outro patamar, o velho John tem que ficar para trás. E eis que tudo se fez novo. Essa mensagem é para complementar os dias em que nós estamos vivendo. É para aproveitar a oportunidade que o Senhor está nos dando. Jesus era um fato novo na vida de Pedro. Mas o Pedro ainda estava agarrado na antiguidade. Pedro estava ali, agarrado em tudo aquilo que ele pensava que era certo. Por causa disso, muitas coisas, o próprio Jesus teve que repreender ele. Todo mundo sabe. Mesmo diante de um fato novo, ele ainda estava velho. E a palavra do Senhor para o seu coração é que você precisa se renovar para entrar nesse momento novo. Você precisa se renovar, sabe por quê? Porque eu vou profetizar aqui, porque eu falei com o Senhor que eu vou profetizar. Se eu fosse você, eu levantava a mão. Porque se você se renovar, Deus vai usar você para curar. Foi ministrado isso aqui, não abaixa a mão, não, levanta. Foi ministrado aqui nesse altar, lá em Chelsea, que Deus nos daria dons. Deixa eu te falar, você acha que Deus vai usar só a pastora Gel, só a pastora Priscila, só o pastor Daniel? É com você que Deus está contando. Renove-se para receber o dom de Deus. Deixa o velho para lá. Entenda isso, aproveita o momento, é a nossa oportunidade. Quantas igrejas queriam essa oportunidade que nós estamos recebendo agora? Quantos pastores têm orado e pedido a unção que foi derramada sobre nós? Nós temos a oportunidade, estamos diante da porta aberta. O pastor abriu a porta, fechou a antiga e abriu a nova e entramos por ela. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Lucas capítulo 5, 37. Ninguém põe vinho novo em odre velha. Não dá. Não tem como colocar vinho novo em odre velho. É o seu dia hoje de jogar, é a sua oportunidade de jogar o velho para trás. O Senhor está mandando eu te dizer, se você perder essa oportunidade de hoje, eu não sei quando você vai ter outra. Nós temos tudo, completamente tudo que nós precisamos, diz o Senhor. O Espírito Santo nós temos. A graça de Deus nós temos.
Os anjos operando em uma nova atmosfera, nós temos. As profecias sendo derramadas sobre nós, nós temos. Mas o Senhor está mandando dizer, e você está preparado para isso? Limpou o altar? Limpou a sujeira do coração? Limpou a sujeira da mente? Abriu mão de coisas? Sacrificou algo que te custa? Assim diz o Senhor para você nessa noite. Sacrificou algo que te custa, que te machuca, que te entristece, porque Pedro entristeceu. Pedro entristeceu, Douglas. E o Senhor manda te dizer, nem que precise você ficar triste, mas faça a minha vontade. Permita-me te perguntar nessa noite, tu me amas de verdade? Apacenta as minhas ovelhas. Tu me amas de verdade? Profetiza a cura sobre os enfermos. Tu me amas de verdade? Ministra a salvação nas almas. Pregue o evangelho. Tu me amas de verdade? Deixa eu fazer a pergunta para você aqui. Você tem pelo menos falado do amor de Deus para as pessoas? Eu amo, Senhor. Vem aqui na igreja. Milagres, pulos, alegria, viver em paz é muito bom. Mas isso não é novo. Quem disse para você que isso é novo? Deixa eu te dizer uma coisa aqui, que o Espírito Santo mandou te dizer nessa noite. Novo tempo na igreja, Ele tem derramado em muitos lugares. Mas muitas pessoas não têm pego a oportunidade. Tem desperdiçado, assim diz o Senhor, tem desperdiçado do meu espírito que eu tenho derramado, tem deixado os dons para trás e de lado, por prazeres humanos momentâneos, acumulando tesouro que a traça e a ferrugem come. Deixa eu te dizer uma coisa, hoje, nós vamos entrar pela porta que foi aberta pelo ato profético. Mas escute isso. Mas nós vamos entrar e nós vamos tirar, pastor, a capa velha. E nós vamos entrar com vestes novas. Para ser diferente. Deixa eu te dizer uma coisa. Se você está dizendo amém com pureza, se prepare para profetizar. Se prepare para Deus te dar dons. Se prepare para lutar, se prepare para guerrear. Se é verdade o que você está me dizendo, sua vida vai mudar ao avesso. Se tem verdade em suas palavras, se prepare. Você não sai daqui do jeito que você entrou. Entenda isso. Pedro estava diante de um fato novo, mas ele era velho. E o velho ainda tem, em algum momento, o Espírito Santo até vem, irmãos, por misericórdia e graça. Mas o que Ele quer é que nós nos apresentamos novos. Movimentos espirituais não definem se o tempo está novo para você. Pedro já tinha visto de tudo. De tudo que você pensar, Pedro viu. Pedro viu milagres. Sabe o que Pedro viu? Deixa eu te falar um fato novo que Pedro viu. Moisés e Elias. Pensa aí. Mas Pedro, de repente ele está lá dormindo. Porque olha para você ver como é que ele era velho. Em vez de ele estar lá orando de olho, irmãos, é uma coisa simples. Se eu e você estiver naquele lugar com Jesus, sabendo que é Jesus, com o conhecimento e a mente que nós temos hoje, nós iríamos estar com os olhos arregalados para ver algo. Mas Pedro estava dormindo. É o velho. Jesus vai fazer, é só descansar. Os pregadores não vêm? Descansa, irmão, Deus vai fazer. Descansa nada, irmão, vai para a batalha. Deus vai fazer com você, com a espada na mão, que é a palavra. E ele está lá, viu Elias e Moisés. O céu aberto, a
presença de Deus. Sabe o que o Pedro estava caçando fazer, irmão? Tenda. Caçando fazer tenda. Era só glorificar o nome do Senhor e falar assim: Senhor, me dá unção de Elias aí, me dá unção de Moisés aí, deixa eu tocar na rocha e sair água, deixa eu falar segundo a minha palavra, se eu sou homem de Deus, e cair fogo do céu. Mas não, está lá com a velhice, com a mente enferrujada de coisas, caçando fazer tenda. Eu pediria, pelo menos, fazer igual Eliseu. Eu quero a metade, eu quero o dobro da porção do teu espírito, do espírito de Elias, do espírito de Deus que está sobre Elias. Elias, irmão, ele falava assim, ó: se eu sou homem de Deus, que caia fogo do céu. E caía. Moisés tocava na rocha e saía água. As águas se abriam. Nem para ele pedir um desses dons, ele está caçando fazer tenda. Vocês entendem que não adianta ter fato novo se você está com a mente lá no passado, na velhice? Quem está entendendo esse tipo de mensagem? Essa não é uma mensagem para você pular e gritar, é para você entender, para você se conscientizar no que está acontecendo no nosso meio, para você aproveitar o momento, desfrutar dele e morar no centro da vontade de Deus. Que é no centro da vontade de Deus que 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, e você não vai ser atingido. É lá no centro. E Pedro fica agarrado. E o Senhor falava comigo: John, você vai pregar essa mensagem, porque eu quero desgarrar. A porta está aberta para o novo tempo, mas tem gente que não passou ainda. Tem gente que nem percebeu essa porta. Tem gente que está parado. O Espírito Santo falou comigo: eles estão parados de frente na porta e não podem entrar porque estão com a mente no velho. Hoje é a oportunidade que nós temos. Eu sou o primeiro a me arrepender disso. Eu vou entrar por essa porta. E quem vai entrar comigo? Você tem coragem? O fato é novo, mas Pedro é velho. Estou caminhando para o final, irmãos. Deixa eu te dizer uma coisa. Só tem um porém no meio disso tudo. O novo custa caro. Deixa eu te dizer uma triste realidade no nosso meio. Por que triste realidade? Porque tem muita gente aí pregando algo que não é de Deus e que não existe. A nossa alegria vem do Senhor, e não de bens materiais, e nem de uma vida de sucesso. Entenda isso. Eu não vi ninguém tendo sucesso nesse mundo na palavra de Deus. Eu vi pessoas vivendo a vontade de Deus e sendo bem-sucedidas. Mas sucedidas naquilo que é a vontade de Deus e não naquilo que é a vontade dela. O novo custa caro, irmão. Você está disposto a pagar? A pergunta do Espírito Santo para você: quem aqui está disposto a pagar o preço de verdade? Cuidado, não levanta a mão se você não está disposto. Só quem tem coragem levanta a mão para eu ver quem está disposto. Você tem coragem mesmo? Em nome de Jesus. O fato novo, com as vestes novas. Em nome de Jesus. Feche os seus olhos, estenda as duas mãos para o alto. Senhor Jesus, como Tu me mostraste, Senhor, aqueles 2 anjos que andavam sobre a igreja, eu os libero agora, Espírito Santo, para levar aquilo que cada um necessita, cada veste, cada armadura, cada força necessária, cada entendimento necessário, cada discernimento necessário. Eu libero os anjos que vieram comigo para este momento que o Senhor enviou e me mostrou.
E eu libero que eles façam a vontade do Espírito Santo, conforme lhe apraz, Espírito Santo, conforme o Senhor separou para este dia. Entrega, Senhor, na vida de cada um. Eu profetizo isso, diante da unção nova que foi derramada sobre o altar da igreja Betesda. Como o Senhor nos entregou, Senhor, através de profecia, eu ministro, ó Pai, sobre a tua igreja, no nome de Jesus. Amém. Pedro ficou triste porque ele perguntou a terceira vez: você me ama? E ele falou assim: Senhor, na terceira vez, tu sabes todas as coisas, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Sabe o que é isso, irmãos? Aleluias. Vou sair daqui um pouquinho. Eu preciso sair dali. Vou falar outra coisa. A terceira vez era um tratamento na alma. A terceira vez, Pedro entristece, porque era um tratamento na alma dele. E o Espírito Santo está falando comigo que precisa fazer um tratamento na sua alma. Porque Pedro entristeceu, porque a alma dele entristeceu. E sabe por que a alma de Pedro entristeceu, pastor? Sabe por quê, Douglas? Porque ali ela sabia que a partir dali ela não ia mais ditar as regras e nem o caminho. Ali era o Espírito Santo. Quando eu vejo Pedro e Jesus tendo essa conversa, daqui para lá eu vou sem esboço. Quando eu vejo Pedro tendo essa conversa com Jesus, eu vejo um confronto entre o Espírito de Deus, entre Jesus Cristo, Filho de Deus, e o homem. Eu vejo o confronto que Deus nos coloca para nos curar de algo. Você está preparado para ser confrontado? Você está preparado para aceitar? Pedro entristeceu, porque a alma dele sabia que não podia mais ditar o caminho que ele ia trilhar. A alma de Pedro entristeceu, porque ela sabia que a partir dali Pedro andaria no Espírito Santo. A alma de Pedro entendeu que agora, a partir daquele momento ali, Pedro iria andar conforme o Espírito de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos. Pedro, até aquela hora ali, Douglas, estava diante de um fato novíssimo. Pergunta para mim, qual é? Jesus ressuscitado. Pedro anda com Jesus, faz milagre, acontece 1 milhão de coisas, Jesus é crucificado e morre. Pum. O velho Pedro lá, negando Jesus. O velho Pedro lá entristecido, acabou a esperança, acabou tudo. E de repente Jesus ressuscita e se manifesta a Pedro. E ele ainda tem a capacidade de entristecer. Se era qualquer um de nós que estivesse diante de um fato como esse, imagina comigo. Jesus ressuscita e assenta do meu lado e me chama para uma conversa. Eu iria me alegrar. Eu acho que eu nem ia prestar atenção nas palavras dele. Eu só ia chorar e agradecer por ter visto aquilo. Mas Pedro não, sobra tempo para entristecer diante de um fato novíssimo, inédito, que iria mudar a história da humanidade. Entenda comigo, a mente está presa. E eu profetizo que essa mente vai ser liberada hoje. Vai ser livre para andar no Espírito.
O fato de Jesus ter ressuscitado ainda não era o suficiente. O fato de Jesus se manifestar fisicamente a Pedro ainda não era o suficiente. E o Espírito Santo está mandando eu perguntar para você: o que é suficiente para que você entenda? Essa é a pergunta do Espírito Santo. O que mais você precisa ver? O que mais o Espírito Santo tem que fazer para você entender e passar a deixar Ele dominar por completo? Essa é a pergunta do Espírito Santo para você. Sabe o que bastou? Só tem uma coisa que basta. Só uma coisa. O confronto do amor de Deus, da soberania, da graça dele com você. E o Senhor está mandando eu dizer para você: eu estou te confrontando hoje, assim como eu confrontei a Pedro. Eu estou te chamando aqui no particular para perguntar a você: tu me amas? Eu estou te chamando aqui para falar com você. Você está diante de um fato novo, com a mente em outros lugares, presa, e eu estou aqui para libertar a sua mente. Eu estou aqui para confrontar você, para dizer a você: o Espírito Santo vem aí. Quem aqui está preparado para o Espírito Santo começar a guiar seus caminhos? Deixa eu te dizer uma coisa: fato novo não é o suficiente se você não tiver com a mente nova e sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. Não é o suficiente. José, e o pior disso tudo, irmão Silviano, sabe o que é? É que nós acreditamos que o fato novo vai nos levar ao sucesso. E ele vai, se você estiver alinhado com ele. Só que aparentemente, visivelmente, o fato novo, naquele momento, pode ser que não seja algo de sucesso. José estava diante de um fato novo. Sabe qual que foi o fato novo de José? Cova. Depois, vendido como escravo. Mas sabe qual que é a diferença entre Pedro e José, pastor? Pedro estava diante de um fato novo, com a mente velha. O fato novo de Pedro era favorecível, era favorável. Jesus Cristo, milagres, cura. É ou não é, igreja? Mas não foi o suficiente, foi? O fato novo de José é o contrário. O fato novo de José é cova e vendido como escravo. Mas sabe qual a diferença? José era novo diante de Deus. Caiu na cova, continuou firme. Foi vendido como escravo, continuou firme. Foi para a casa de Potifar, foi tentado, continuou firme. Foi para a prisão, continuou firme. De repente, Deus falou assim: não tem jeito com ele. Agora chegou a hora do fato novo, favorável na vida de José. Deixa eu te dizer uma coisa. Talvez o fato novo para você vai ser uma cova. Talvez o fato novo para você vai ser vendido como escravo. Mas de uma coisa eu sei: se você estiver reto e justo diante de Deus, o fato novo a seu favor vai acontecer. Mas é necessário ter discernimento para entender. É só um momento, vai passar, minha hora vai chegar. Eu vou governar o Egito. Eu vou governar uma terra que não é minha. Eu quero chamar você aqui à frente. Antes de eu começar a fazer isso tudo, eu quero chamar o pastor aqui comigo. Quem é capaz de parar a locomotiva? Somente quem está no controle dela.
A locomotiva da igreja Bethesda está na mão do Espírito Santo. E ele usa quem? O pastor, o senhor. O primeiro fato novo vai ser o pastor. Nós vamos orar por ele. O senhor confia que eu sou homem de Deus? Abra as mãos. Estenda a mão para cá. Deixa eu explicar para eles. Pode? Fica à vontade. Aleluia. Eu entendi muito bem a palavra do Senhor nessa noite. Que os sentimentos de Pedro estão atrapalhando, estão manchando uma atmosfera nova, não é? E isso é a humanidade dele, que está se manifestando ali. O que ele vai orar agora é em relação à minha humanidade. Porque eu sou um homem como vocês são. E eu não posso deixar a minha humanidade entrar diante desse novo que Deus está fazendo. Então, essa oração que vocês vão fazer é para que eu não haja como Pedro, é para que eu coloque a minha humanidade no lugar que ela não fique atrapalhando. E eu vou dizer uma coisa para vocês, eu preciso dessa oração. Amém. Então, eu expliquei bem aí, né? Explicou. Mais do que eu. Porque eu creio que é essa oração que ele vai fazer por vocês depois. Mas tem que começar comigo. Sabe por que tem que começar com o pastor? Porque nós entramos na locomotiva, no trem, e quem está no controle tem o poder de parar. E tem o poder de seguir. Mas se a locomotiva, por alguma coisa, sair um vagão do lugar, ela descontrola tudo. E nós estamos forte e firme em um novo tempo. Então, nós vamos orar pela vida de quem pilota a locomotiva. Nós já temos a oração de quarta-feira. Quem está orando quarta-feira? Amém? Porém, a unção de hoje é diferente. A unção de hoje é protetiva. Tá na glória a Deus. É protetiva. Vamos orar, Deus te usou tremendamente. Eu não posso deixar a minha humanidade diminuir a velocidade dessa locomotiva. De jeito nenhum. Porque ela atrapalha. Glória a Deus. Estenda a mão para cá, igreja. Senhor meu Deus, que privilégio orar pelo meu pastor. Ah, Jesus Cristo, que privilégio estar neste lugar, neste dia. Exaltado é o nome do Senhor Jesus. E nós apresentamos, ó Pai, diante do Senhor, sobre a autoridade do novo e sobre a autoridade do Espírito Santo. Ah, Senhor, nós apresentamos o líder que o Senhor colocou, Senhor, para guiar esta igreja e esse ministério. Senhor, tudo quanto o Senhor tem reservado para a vida do teu filho, o nosso pastor Daniel, nós derramamos, ó Pai, ministramos sobre a vida dele. Nós ministramos sobre a vida dele, ó Pai, a maneira de pensar nova, o novo, o preventivo, a unção preventiva, ó Pai. Nós derramamos, ó Pai, sobre a vida dele. Nós ministramos em concordância. Nós ministramos, ó Pai, porque tudo que é ligado na terra é ligado no céu. Então, ó Pai, nós clamamos ao Senhor. Pega a sua caneta aí no céu, Jesus, e anota aí que a igreja Bethesda concordou em que o pastor Daniel é o nosso líder e que nós ministramos sobre ele a unção preventiva. Previne, Senhor, a tua igreja. Bota, Senhor, o Espírito do Senhor na vida dele da forma em que, se ele precisar de acelerar, ele acelera. E se ele precisar de pisar no freio, que ele pisa. Que se ele precisar virar à direita, que ele vira. Mas todavia, Senhor, faça a tua vontade. Manifesta, Senhor, em nome de Jesus, na vida do teu filho, e enche ele de poder e graça, enche ele de força, de discernimento, de poder de Deus, de unção preventiva. E, Senhor, permita, Pai, que o teu Espírito continue conduzindo ele no poder, na oração, no dom da palavra, na coragem,
e no entendimento. Essa é a oração, ó Pai, que eu faço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém, igreja? Amém. Agora a gente vai orar por quem? Pela igreja. E agora, preste bem atenção. Deus falava comigo aqui enquanto eu orava. Porque quando Ele usou a irmã Jean, na hora o Espírito Santo falou comigo assim: alguns passaram pela porta do novo. Foi isso que o Espírito Santo falou comigo. Porque ela passou. E o Espírito Santo colocou na mente dela e na boca dela o que era para falar. Da unção preventiva. Você passou pela porta do novo. Se prepara. Deus vai te levar em lugares. E lugares que eu falo é espiritual. Se prepare. Mas Deus também falava que tinha pessoas que precisavam passar. E o que Deus vai fazer é tirar o velho, tudo que é velho, e nós vamos renunciar ao velho. Então você vai orar e você vai repetir comigo, e nós vamos renunciar juntos o velho, para que a gente possa revestir daquilo que Deus está nos dando hoje de novo. Pastor, só acredita que tem gente aqui que vai profetizar muito e Deus vai cumprir? Tem gente aqui que vai profetizar e Deus vai honrar. Eu queria que todo mundo estivesse sentindo o que eu estou sentindo aqui. Feche os seus olhos. Repita comigo: Senhor Jesus, eu renuncio o velho eu que te impede, me impede de deixar eu passar pela porta do lado novo. Eu me arrependo de não ter dado ouvido à voz do Espírito Santo. Eu me arrependo de ter dado ouvido a voz da minha carne, a voz do inimigo. E agora, Senhor, me perdoa e me dá a tua graça, e permita-me experimentar o novo, o novo eu, Senhor. Me permita a unção nova que foi derramada em Pedro, que deu ele o direito de ser batizado com o Espírito Santo e depois pregar. E 3.000 almas se converteu ao Senhor. Me dá essa unção nova, assim como o Senhor deu para Pedro. Agora ore aí você mesmo, não para, ore aí, ore. Fala com ele alguma coisa. Fala com ele aí o que você quer deixar, o que você precisa deixar, o que não é mais, o que não pertence mais a você, que Deus quer remover. Fala aí. Fala com ele. Amanhã você está no novo. Fala com ele. Fala que você está entrando pelo novo. Aleluia. Eu vejo gente entrando pelo novo. Eu vejo gente entrando pelo novo. Que lavaço minha camacheira assim. Eu estou vendo gente entrando pelo novo e profetizando e Deus honrando. Ore aí, irmão. Se você tem vontade de falar em línguas estranhas, ora aí, irmãos. Fala em língua estranha. Você que pode, fala. Você que não pode, fala também em nome de Jesus. Senhor, aleluia. Faz o novo na minha vida, Senhor. Faz o novo, Senhor. Traz o novo, Senhor Jesus.
Eu libero os 2 anjos que entrou comigo nessa igreja. Onde é que está o batismo com o Espírito Santo? Que machubia se que berraçai. Obrigado, meu Pai. Obrigado. Querebe cojomo subiada se. Que macho que bode subiada. Querabaco dobroche que berrace que me raça. Obrigado, Pai. Choqueme que oriabasi que me. Tem gente entrando pelo novo aí. Tem gente entrando pelo novo. Está entrando pela porta nova. Você quer entrar no novo aí, irmão? Fala em língua estranha. Sheba queima sheberase. Shekalaba suriada. Que me subiada, tiriaba, suqueme, raciada, baixo. Raciada, eu recebo o novo do Senhor nesse lugar. As vestes novas eu recebo. A armadura nova eu recebo, a cobertura nova eu recebo, um capacete novo, uma couraça nova, um novo cinto da verdade, um sapato novo para caminhar, um escudo novo, uma espada nova. Tem anjo do Senhor andando aí. Eu recebo a armadura nova, uma roupa nova para lutar. Eu recebo uma coroa nova de unção na minha cabeça, uma veste nova para brilhar no mundo espiritual. Xerabacalamassuriada calabaxica. Querabai choqueme subiada raça. Chequema subirraciada. Coquebiadia subicamanturiada-se. Um anjo do Senhor quebiachou que me adase andará contigo a partir de hoje. Queriadachu que me asse. O fato novo chegou para ti. Cariabaquemasse. Com isso também, que passo de me acalache, casi podia baquecho que me asse. Também querashi poder que desci, que biodesci que me asse, coriabundes que me ada, corocibiadaste que me rondessa. Eu vejo um anjo do Senhor acabate com de que me assiaba, oriabocó de condiciaba, tribricodia, tribiaba cheque me siada, querico romusu. Eu vejo um anjo do Senhor, carabiaçé, trabalhando segundo a tua palavra, que biaça. Se queber, cuidado com o que tu vai dizer, calabaxebiata, ou bia remessiaba. Pois te ungi e te entrego também trabalhadores no mundo espiritual. Quebiaçudia, um anjo quebiaçé andará segundo a tua palavra. Tu profetizarás, tu dizes e eles irão, porque tu estás hoje entrando no novo. Quebiaxebiacalaba. Assim diz aquele que é vivo e reina para todo sempre. Faz algo novo em nós essa noite, nesse lugar. Eu falei que eu ia profetizar. Até assim abaixo. Faz algo novo nessa noite em nós. Recebemos, Senhor, o novo do Senhor essa noite. Eu não sei o que Deus está fazendo comigo, pastor. Eu não sei explicar.
Às vezes eu acho que eu estou ficando doido. Eu vejo furacões e é como uma avalanche. E eu não sei explicar. Mas o que eu quero dizer é que Ele faz na sua vida também. Você, eu, somos iguais diante dEle. Haja pureza em ti. Haja sinceridade em ti, em tuas palavras. Que haja pureza em teus caminhos e obediência. Alassúria, Ramaciaca. Tem novidade. Tem novidade de Deus. Aleluia. Eu encerro aqui, pastor. Alguém diz: Senhor, eu recebo uma mentalidade nova, um sentimento novo, uma armadura nova, orações novas, pensamentos novos, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos entrar, sim, nós estamos entrando e o Senhor está nos introduzindo, né? Essa mensagem foi muito própria do Senhor para nos ensinar como funcionar na nova estação. E você sabe, a gente está acostumado com a última estação, porque a gente está com experiência nela, né? Então a gente tem que largar essa experiência e adquirir uma nova agora, né? Esse novo tempo, é uma nova velocidade, é realmente algo diferente, é algo... Você tem que perguntar ao Senhor cada dia: em que eu tenho que mudar, Senhor? Em que eu tenho que me ajustar pessoalmente, né? Porque a gente tem a tendência a continuar fazendo o que a gente sempre fez, é agir da mesma maneira, e Deus tem que ir nos mostrando o que fazer diferente. Eu queria orar para uma coisa. Às vezes a gente precisa mudar a nossa rotina. O novo, ele exige uma rotina diferente. Right? A irmã, ela testemunhou que nunca pensou de ter que acordar às 3 da manhã para orar. Ela nunca imaginou essa rotina. Porém, essa rotina nova estava no plano novo de Deus. Eu pergunto ao Senhor de vez em quando: tem alguma coisa na minha rotina que tinha que mudar para o novo que você está fazendo? Ou eu tenho que incluir algo, ou eu tenho que tirar algo? Vamos fazer essa oração? Alguém tem que mudar alguma coisa em nossa rotina. A rotina tem que mudar em alguma coisa. Amém? Pai, revela a cada um de nós, nas 24 horas do dia, onde está a mudança necessária. Senhor, talvez Tu queres chamar alguns de nós para orar às 3 da manhã, talvez Tu queres fazer alguma coisa diferente, que nós fizéssemos algo diferente. Senhor, o que é necessário para nós mudar na rotina nessa nova fase, nessa nova estação? Fala isso individualmente com cada um de nós, Pai. Revela isso, nos ensina a ouvir Tua voz lá. Onde mudar o nosso schedule, onde mudar a nossa rotina diária, a nossa devoção, os nossos momentos, mudar um horário de atividade. O Senhor sabe o que vai melhorar, o que precisa mudar. Talvez alguém tem que retirar algo da sua rotina, assim, algo que está demais, ou talvez alguém tenha que incluir algo que está faltando lá. Senhor, tem essa liberdade de nos modificar na nossa rotina diária para que a gente possa se acomodar ao novo tempo do Senhor. Agora eu profetizo, eu declaro, eu ordeno e eu proclamo que essas palavras que ministraram aqui, elas vão acontecer, elas vão ser uma realidade. Essa locomotiva não vai parar. Isso é, o que Jesus começou não vai parar, só vai aumentar a velocidade. Também nós não vamos cair desse trem, ninguém vai sair, nós vamos estar dentro dessa velocidade. Ninguém vai parar o trem, ninguém vai deixar a sua humanidade parar esse trem. Mas nós vamos entrar nesse mover espiritual de Deus. Pai, eu proclamo isso, é dia 18 de maio de 2025. Ao chegarmos no Natal desse ano, Senhor, nós vamos verificar que nós realmente vivemos todos esses meses nessa nova estação, em nome de Jesus. Mais uma vez eu quero orar para que Deus nos esconda da onda imigratória, da situação lá fora. Senhor, cada esquina que nós formos, cada saída para trabalhar de manhã, cada volta para casa de manhã, cada ida ao mercado, cada ida, Senhor, ao banco, eu escondo o Teu povo agora. Eu coloco o sangue de Jesus sobre nós. O Senhor nos torna invisíveis, porque afinal nós estamos aqui pelo Senhor, é o projeto do Senhor. Então o Senhor nos esconde. Eu proclamo agora as palavras do Salmo 27, verso 6, porque a Tua palavra diz, Senhor, que no dia da adversidade Ele me esconderá no Seu pavilhão. Eu proclamo a Betesda escondida, Senhor. Pai, nenhum de nós vai andar com medo para o trabalho, nenhum de nós vai andar aflito, Senhor,
porque o governo tem que fazer o que ele tem que fazer, mas o Senhor esconde o teu povo. O Senhor nos esconde